Galerinha, estamos aqui para mais uma aula de história. Hoje, heranças indígenas, iniciando na página 69. Antes de mais nada, eu quero dizer que está gostando muito da interação de vocês no grupo em relação aos índios. Gostaria que vocês se informassem mais, tá certo? Procurem vídeos, né? Procurem mais informações. Eu até hoje fiz uma pergunta para o Rodrigo, né? Perguntando, não só o Rodrigo, né? Para o grupo todo, o Rodrigo respondeu se o nosso Brasil ele realmente foi descoberto ou foi conquistado. E aí, alguns acham que foi conquistado, outros que foi descoberto. E a partir do momento que a gente começa a estudar, né, sobre a vida do índio, a gente vê que ele não foi descoberto, né, ele foi conquistado. Quantos índios morreram, certo? Por não querer fazer o que eles estavam impondo, né, para fazer. Impuseram a sua religião, trabalho, né, escravizaram, torturaram, morreram. Teve tribos que morreram todos, foram exterminados, né? E assim, tudo devido a isso. Sem falar, né, da questão da inocência dos índios tão grande que eles tinham os seus minérios, suas pedras preciosas, eles trocavam por espelho, por pente, né? Porque eles não sabiam o valor daquilo. Para eles o importante é a natureza, é a sua terra, né? É o seu local de vivência com a sua família, a sua tribo, a sua cultura, certo? Então, a partir do momento que os portugueses chegaram aqui e que começaram a impor, né, a sua cultura, a sua religião, certo? Então, houve várias guerras e muitos dos nossos índios, né, das tribos indígenas que viviam aqui no Brasil, foram exterminados por isso, certo? Então, vamos lá. Nós herdamos muita coisa dos índios, como hoje eu pedi para vocês pesquisarem. Na aula anterior, quer dizer, pedi para vocês pesquisarem, vocês me deram várias coisas, né? Na culinária, né? O Afonso falou aí bem direitinho, pesquisou a abóbora, né? O milho, a tapioca, a farinha, certo? Falou também sobre os costumes, né? Falou sobre o vocabulário, né? Algumas palavras, tá certo? Então, assim, é sempre desse jeito, pesquisando, estudando. Então, assim, os índios eles deixaram para a gente várias coisas de herança. E uma coisa que está acontecendo atualmente, que eu gosto muito de falar, é sobre a questão dos indígenas participarem, né, dos projetos políticos, né? De ter índios vereadores, né? De ter índios que estão lá buscando, né? Correndo atrás dos seus direitos, da posse das suas terras, né? De ter a terra para fazer a agricultura que eles tanto gostam e tudo mais, certo? Então, assim, tem índios envolvidos na área da política, da economia, da saúde, tá bom? Mas assim, dentro das possibilidades de cada um, claro que eles, né, eles aprendem o idioma nosso, né, para poder haver a comunicação e tudo mais. Eu até falei para vocês que nós não devemos ter discriminação, né, com a classe indígena, nem índio, nem negro. Por quê? Porque eu contei para vocês uma história de uma escola onde um índio ia chegar para estudar e estava esperando ele vir todo com cocar na cabeça, né, todo com aquela tanga de arco e flecha. Não, e ele chegou parecido com todo mundo, né, com fone de ouvido, né, bonezinho para trás, de tênis, né, de short, blusa normal, que você nem achava que ele era índio. Então, a gente tem que respeitar a cultura de cada um, a maneira de viver de cada um, certo? Se lá na tribo, no mato, ele é de um jeito e quando ele vai para a cidade ele usa a roupa, né? Então, nós temos que respeitar isso. Na página 70 tem falando sobre os utensílios feitos pelos índios, né, como cestos, cordas, peneiras, né, esteiras, os instrumentos musicais, as danças, né, as tradições que passam de uma tribo para outra, certo? De um membro da tribo, né, para outro, e assim, que muitas palavras elas foram incorporadas ao nosso cotidiano, né, na nossa sociedade. Por exemplo, muita gente fala em Jericoacoara, mas a gente não associa que lá vivia uma tribo de índios e que lá no mar, que lá tinha uma lagoa e nessa lagoa tinha um jacaré, certo? E esse jacaré ele ficava de papo para cima, né, dentro da lagoa, tomando sol, e os índios diziam Jeriquara, né, que o jacaré estava quarando
Quarando, para quem não sabe, é quando primeiro, quando as mulheres lavavam roupa, elas colocavam assim no sol, né, para quarar, para o sol bater naquela roupa e tirar todas aquelas manchas e tudo mais, né, e ela ficava assim quase seca. Então, os índios eles diziam Jeriquara e por isso foi que ficou o nome de Jericoacoara. E ninguém entende isso, né? Então a gente tem que ir à origem das palavras e entender. E assim, gente, há muita disputa pelas terras dos índios, né? A gente tem que prestar atenção em relação a isso. Se você souber do que está acontecendo, você tem que tomar partido, mas se não, é melhor se informar, tá certo? Mas assim, a sociedade indígena, ela sobrevive, né, hoje em dia, nos dias atuais, e na luta constante pela posse de terra, né? E também eles ficam muito tristes em relação aos brancos que vão para suas aldeias e lá deixam muitas doenças, tá certo? Violência, né? Porque tem homens brancos que não respeitam o jeito de viver dos índios. O preconceito, tá certo? Em relação à raça deles, a maneira de viver. O desmatamento, né? Porque o homem branco vai lá e desmata e eles não, eles cuidam da natureza, eles só usam o que eles precisam de acordo com a necessidade de cada um. Hoje em dia, o governo ele está procurando desenvolver mais projetos para ajudar os índios, ainda não está como é para ser, mas, por exemplo, na economia, né, eles já de acordo com a Constituição, eles têm o direito de usufruir das riquezas das suas próprias terras, né, é um direito assegurado pela Constituição. Na saúde, né, tem também a criação do plano emergencial agora com esse coronavírus, por exemplo, eles também estão participando, né, do plano, onde eles ganham, né, uma quantia, certo, para sobreviver. Na educação, nós temos índios estudando EAD, ou seja, o ensino à distância, né, como nós estamos fazendo agora, ensino superior, certo? Então, tem índio na universidade também, né? E assim por diante, certo? Então, para que seja preservada essa cultura indígena, nós temos que ter um olhar mais crítico, né, sobre as reservas. Nós temos que deixar eles praticarem a cultura deles, né, nós temos que ter respeito pelos índios e assim demonstrar através da nossa solidariedade, da nossa comunicação em si, dizendo que concorda com o jeito deles viverem, né, que a gente respeita, tá bom? E nós temos muito mais a aprender sobre os índios em mais aulas que virão. Beijo, até a próxima!